Se você acha que excretar é fazer o número 2, você está muito errado. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor humano. O sistema excretor ele é um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis por filtrar o sangue humano e eliminar substâncias em excesso que podem ser tóxicas para o organismo. Essas substâncias, elas geralmente são resultantes de reações químicas que vão acontecer dentro das células do corpo humano durante os processos metabólicos, como respiração celular, por exemplo. O sistema excretor, ele também é responsável pela homeostase do organismo, ou seja, pelo equilíbrio químico interno que vai controlar a quantidade de água e de sais minerais, fazendo todas as etapas metabólicas do organismo sejam realizadas de uma forma correta. O nome dado para as eliminações de substâncias tóxicas do organismo se chama excreção. Logo, a gente pode falar que aquilo que está sendo jogado para fora do corpo é chamado de excretas. E eles vão ser principalmente eliminados pela urina, pela respiração e pelo suor. E antes que alguém me pergunte, ué, e as fezes não são? As fezes não. Porque lembra que eu comentei com vocês que só pode ser se tiver passado por dentro de etapas metabólicas da célula? As fezes passam pelo trato digestório, mas elas não entram de forma nenhuma dentro das células, então elas não podem ser consideradas excretas. Geralmente esses produtos são nitrogenados, como amônia, ureia ou ácido úrico, ou o gás carbônico. Esses produtos nitrogenados são formados quando as proteínas e os ácidos nucleicos são desaninhados, ou seja, quando eles perdem o agrupamento de amina. O gás carbônico é um outro processo que é durante a formação da respiração celular na quebra da molécula de glicose. Quando a gente está falando do sistema excretor humano, a gente principalmente está falando de um conjunto de órgãos que produz e elimina a urina, que é o líquido onde tem as substâncias que vão ser excretadas pelo organismo. Ele é formado por rins, um direito e o outro esquerdo, 2 uréteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins são o principal órgão do sistema excretor humano. Eles vão se localizar na parte posterior do abdômen, um de cada lado da coluna vertebral. Eles possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, com peso aproximado de 120 a 280 gramas e têm um formato parecido com um feijão, tamanho gigante. Apresentam uma borda convexa e uma borda côncava. Na parte côncava, é possível observar uma região denominada íleo. Nesse local, entram e saem vasos sanguíneos, nervosos e também os uréteres. No rim podem ser identificadas duas partes, uma externa e uma interna. A parte externa se chama córtex, a parte interna se chama medula. As unidades funcionais do rins são chamadas de néfrons. Os néfrons são estruturas funcionais dos rins, responsáveis pela filtração do sangue e por todo o processo de formação da urina. Nessas estruturas, a gente pode reconhecer regiões com funções distintas, como o corpúsculo renal, também conhecido como corpúsculo de Malpighi, que é formado por um glomérulo e por uma cápsula, que é chamada de cápsula de Bowman, além de túbulos e o duto coletor. Os néfrons, eles são classificados como corticais e justamedulares. Os néfrons corticais são aqueles que apenas uma porção adentra a medula renal, enquanto os néfrons justamedulares estendem-se mais profundamente na medula. Mas como que funciona a elaboração da urina? Primeiro, a gente precisa entender que a urina humana é composta por água, mais ou menos 95% dela, e também ureia, ácido úrico, sal e algumas outras substâncias. Então, como que ela é formada? A gente divide a formação da urina em 3 etapas. A primeira etapa é a filtração, onde inicialmente o sangue arterial chega sob alta pressão nos capilares do glomérulo e nesse momento a pressão faz com que parte do plasma saia em direção à cápsula de Bowman. O segundo momento se chama reabsorção. No trajeto do filtrado glomerular pelo túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção de grande parte da água e outras substâncias, como toda a glicose, todos os aminoácidos, todas as vitaminas
e grande parte dos sais, que retornam ao sangue e aos capilares do néfron. A terceira fase é a eliminação ou a secreção. Primeiro, a urina ela é trazida pelos uréteres acumulando-se na bexiga, até enchê-la. Depois vai ocorrer o esvaziamento da bexiga através da uretra. Um fato curioso que a gente tem que relacionar é que cerca de 180 litros de fluido de plasma são filtrados durante o processo de formação da urina. Porém, só 1 ou 2 litros de urina são excretados diariamente. Só para você ter uma ideia da quantidade de reabsorção que acontece durante todo esse processo. Como eu falei, além dos rins, nós temos os uréteres, que são dutos que levam a urina do rim para a bexiga. São encontrados em nosso corpo 2 uréteres, um para cada rim. Em média, os uréteres têm de 25 a 30 centímetros de comprimento e de 4 a 5 micrômeros de diâmetro. A bexiga urinária, também chamada de bexiga, ela é responsável por armazenar a urina. Ela pode armazenar em média 300 ml de urina, mas geralmente quando você está em torno de 150 ml, a gente já começa a sentir aquela vontade de fazer xixi. Vale lembrar que existem alguns animais que não têm bexiga urinária, e a gente vai falar sobre eles na aula de excreção dos animais. Por fim, nós temos a uretra, que é o tubo responsável por levar da bexiga para fora do corpo. Nos homens, a uretra também é o local por onde o sêmen é expelido durante a ejaculação. Já nas mulheres, esse órgão vai se referir apenas ao sistema excretor. Outra diferença é que a uretra masculina ela é maior que a uretra feminina, uma vez que ela vai passar pelo interior do pênis. Mas é claro que as excretas não são só urina. Nós temos também o suor, que é uma outra forma do corpo eliminar as substâncias desnecessárias tóxicas ao organismo. Os órgãos excretores, nesse caso, são as glândulas sudoríparas, que são células epiteliais presentes na pele que estão espalhadas por todo o corpo. É importante a gente ressaltar que o suor ele não está relacionado apenas à excreção. O ser humano ele é homeotérmico, ou seja, ele é capaz de manter uma temperatura constante no corpo. E para isso ocorrer, ele precisa ter algumas formas, alguns mecanismos para que essa temperatura seja regulada. E uma delas é o próprio suor. Nesse processo, são eliminados cloreto de sódio, ureia, ácido úrico e água. Também temos a respiração, que é capaz de expelir excretas. O gás carbônico, como eu comentei anteriormente, ele é um produto final do metabolismo de lipídios e de glicídios no processo de respiração celular. E ele é expelido através do sistema respiratório. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!